A velocidade que empolga é a mesma que mata. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Provavelmente você já ouviu a canção que diz: ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa. Olha a grandeza dessa frase. O indivíduo que tem pressa, em via de regra, ele vai acreditar que ele deve andar mais rápido. Porém, enquanto maior a velocidade, maior é a chance de problema. Enquanto mais veloz um carro, maior o estrago em caso de acidentes. Então, é mais seguro para o indivíduo, é mais inteligente para o indivíduo, é mais racional, mais maduro que esse indivíduo ele ande devagar. Porque se ele tem pressa, é necessário que ele chegue. Se ele sair desembestado, correndo de um lado para o outro, acelerando, vai, é possível que ele não chegue no destino que ele se propôs a chegar. É interessante porque é paradoxal. Nós vamos pensar que você tem pressa, você tem que correr, mas o tempo vai amadurecendo e vai dando a gente condições de refletir sobre isso e de entender que a verdadeira velocidade ela não está ligada à quilometragem que é percorrida ou a velocidade em que a quilometragem é percorrida. Mas a verdadeira sabedoria, ela tá ligada em você estar na direção certa e avançando. Você conhece a história da lebre, você conhece a história da lebre, a tartaruga. A lebre dispara, ela tem pressa, ela corre, dorme, a tartaruga ultrapassa e a tartaruga vence. Ando devagar, porque eu já tive pressa. A pressa é um dos problemas da nossa sociedade. A gente está sempre apressado, a gente está sempre com muita coisa para fazer, a gente está sempre atrasado. E essa pressa é justamente o que nos impede, às vezes, de chegarmos onde a gente precisa. Você já pensou, já percebeu que o dia que sua filha está pior é justamente o dia que você não tem tempo para ela? O dia que você está mais apressada é justamente o dia que sua filha está pior. Aí você pode pensar, poxa, mas justo hoje que eu tô apressada, que eu tô correndo, que eu não tenho tempo para nada, é justo o dia em que minha filha vai inventar de ficar aprontando. Por que ela apronta no dia que você não tem tempo para ela? Justamente porque é o dia que você não tem tempo para ela. Por que seu filho apronta justamente no dia que ele não poderia aprontar, que é o dia que você está mais ocupado? Ele apronta justamente porque você está ocupado. No dia que você não está tão ocupado, essa criança já não apronta tanto. Essa pressa que a gente tem, essa mania de alta velocidade, é a mesma velocidade que empolga, é a mesma velocidade que mata. Quanto mais veloz, maior é o estrago quando acontece o acidente. E nos dias que você está com pressa, é justamente os dias em que você... Em via de regra, os dias que a gente está com pressa é o dia que a gente mais ofende, é o dia que a gente mais briga, é o dia que as coisas mais dão errado, justamente porque a gente está em alta velocidade. Tem um experimento muito famoso, que é o experimento do bom samaritano. Inclusive eu já falei sobre ele aqui, eu acho que num dos primeiros episódios. O experimento do bom samaritano é um experimento real que aconteceu na década de 60 ou 70, se não me falha a memória. Esse é um experimento que foi orientado, ou quem ajudou a desenvolver esse experimento foi a Universidade de Princeton. E aí você vai ter nomes diferentes para a autoria desse experimento. Mas em resumo, o que acontece era o seguinte: você tinha um seminário onde a pessoa vai estudar para ser padre, vai estudar para ser pastor. No meu caso, eu tive no Seminário Adventista da Bahia. Nesse seminário, a proposta era o seguinte: eles davam um tempo para a pessoa, ele tinha que sair de uma torre, de um prédio e seguir para o outro prédio. O problema dessa caminhada de um prédio ao outro prédio é que ele tinha pouco tempo, o seminarista tinha pouco tempo, ele tinha que correr de um prédio até o outro para apresentar um sermão sobre a história do bom samaritano. A história do bom samaritano é uma história que Jesus vai contar de um cara que não era bem visto entre os judeus. Ele
é sequestrado ali, eles batem nele, eles deixam ele caído, ele fica lá quase morto. E aí vem passando o pastor não ajuda, vem passando o padre não ajuda, e aí vem passando uma série de pessoas, e aí de repente chega o bom samaritano. E o bom samaritano talvez hoje seria um ladrão, uma pessoa que não era bem vista ali naquela sociedade. E aí esse bom samaritano ajuda o cara que tinha sido sequestrado, que tinha apanhado, que tinha sofrido uma série de situações e está ali sofrendo no chão. O único que ajuda é o samaritano, que é justamente quem os leitores da Bíblia não imaginavam que ajudariam. Ninguém imaginava que, quando Jesus conta a história, ninguém imaginava que seria justamente o samaritano que ia ajudar. E Jesus, ele surpreende então a sua plateia contando essa história e dizendo que o samaritano ia ajudar e não o padre, ou o pastor, ou o líder daquela igreja. E a proposta é que as pessoas fizessem então um sermão sobre essa história. Só que eles tinham pouco tempo para sair de um prédio e ir até o outro prédio. Eles tinham que pensar na história do homem que ajudou o outro homem que tinha sido roubado. Só que o problema é que, na medida em que eles seguiam de um prédio para o outro, no meio do prédio tinha um cara caído. Era um ator, não era real. E a ideia era ver quantos alunos iriam ajudar o homem que havia caído. Porque o homem que tinha caído era uma história muito parecida com a do bom samaritano. Eles queriam saber quem ia ajudar aquele homem. E os seminaristas, eles passavam de um lado para o outro e simplesmente ignoravam o homem que estava caído. Por que eles ignoravam o homem que estava caído? Porque eles tinham pressa. Enquanto mais pressa a gente tem, menos a gente percebe as pessoas. O dia que você está com mais pressa é provavelmente o dia que você mais vai ter problema no teu casamento. É provavelmente o dia que você mais vai ter problema com o teu filho. É provavelmente o dia que você mais vai ter problema com o teu chefe, porque você está com pressa. E quanto mais coisa a gente tem para fazer, menos tempo. Quando eu era criança, por exemplo, eu lembro que eu ia cortar o cabelo. Para cortar o cabelo era a tarde inteira cortando o cabelo. Você lembra quanto durava um dia quando você tinha 8 anos de idade, quando você tinha 10 anos de idade, quando você tinha 12 anos de idade? Um dia era muito tempo. Por que era muito tempo um dia? Porque a gente tinha pouca coisa para fazer. E é aquela história de, por exemplo, na cadeia. Por que a pessoa na cadeia, uma semana na cadeia é um tempão? Porque você não tem o que fazer na cadeia. Enquanto mais coisas nós temos para fazer, enquanto maior está a nossa agenda, enquanto mais coisas nós temos para realizar durante o dia, menor é o tempo, mais curto é o tempo, mais dificuldade a gente tem com ele. Essa é uma história interessante porque não é isso. Quanto menos coisa você tem para fazer, maior é o tempo. Quanto mais coisa você tem para fazer, menor é o tempo. O tempo ele vai encurtando nesse caso. Eu vou contar aqui para você então, vou fazer uma leitura aqui da história que eu vim dizendo para você sobre o Pequeno Príncipe. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe esse. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15. Bom dia, 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não há tempo a perder para acender de novo. 26 e 5, 31. São 501 milhões, 622 mil, 731. 500 milhões de quê? Hein? Você ainda está aqui? 501 milhões de... eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7. 500 milhões. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que na sua vida nunca renunciara a uma pergunta, uma vez se a tivesse feito.
O homem de negócio levantou a cabeça. Há 54 anos que habito esse planeta. Só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não haveria esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não. Essas coisinhas que brilham. Abelhas? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. E cá sou um sujeito sério. Não tenho tempo para divagações. Estrelas. Isso mesmo, estrelas. Eu não tenho tempo. Essa é a mentira que nós contamos para nós mesmos. Eu não tenho tempo. Você já ouviu essa expressão? Eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para aprender um novo idioma. Eu não tenho tempo para aprender a tocar um instrumento. Na verdade, o que você não tem é interesse. O que você não tem é disposição. O que você não tem é coragem. Isso nada tem a ver com tempo. Tempo nós temos. Nós só não escolhemos fazer essas coisas, mas tempo nós temos. Porque nós estamos ocupados demais. Estamos ocupados demais. Quantas vezes eu mesmo já disse para mim, não, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não sei em que momento da minha vida isso começou a se tornar realidade, mas teve numa fase da minha vida, principalmente ali na saída da adolescência, essa ideia do cara trabalhador, do cara sério. Talvez esse seja um dos motivos que eu sempre gostei de desenhos das histórias japonesas, dos orientais, porque eles sempre são tidos como pessoas perfeccionistas, que vão, que fazem, que insistem, e que não desistem, e que treinam, se esmeram tanto que conseguem ser super reconhecidos por essas coisas. E eu tinha essa questão de quem pode mais, quem treina mais. Então, se eu treinasse, se eu me esforçasse, se eu batesse, uma hora as coisas aconteceriam. E aí eu me lembro que lá com os meus 20 e poucos anos, ou 19 anos, não, eu não tenho tempo para diversão, porque você ter tempo para diversão é perder tempo. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e eu não posso perder tempo com essas coisas. Não, eu não tenho tempo para diversão. Meu foco é trabalho, meu sobrenome é serviço. Já viu esse tipo de gente? O problema é que você vai se estressando, você não cuida da tua saúde, você não consegue dar conta do teu trabalho, se você não tem tempo para divagar, que é você sair fora do teu trabalho, pensar fora da caixinha, você não dá conta. E aí você vai correndo, e por ter pressa demais, é justamente o que te impede de avançar. Porque você está apressado demais, você quer acelerar muito, e aí você não consegue chegar em lugar nenhum, porque não tem controle do carro. O que adianta um carro em alta velocidade, mas que não tenha controle, ou que está seguindo na direção contrária? Pior coisa é uma pessoa altamente motivada, mas seguindo no caminho errado. Ele vai correr muito, mas você está seguindo na direção contrária daquela que ele devia. E a gente começa com essas histórias, e a gente vai acreditando nessas histórias, vai levando essas histórias como realidade. Eu sempre gostei, e esse é um dos problemas que eu vejo. Se você pensar num filme de
talvez a década de 80, ali dos anos 90, o mocinho, ele sempre ia sofrer. Eu tô falando do filme de ação, né? Ele ia sofrer e tal, e de repente ele e ganharia a luta, né? Se você assistiu Rock Balboa, não tô falando. Metade do filme é só o cara treinando, fazendo flexão com a mão, aquele negócio todo. E o treinamento, sabe? Um cara sério, ele tá ali focado, ele tá altamente motivado para alcançar a meta dele, ele tá seguindo, e ele apanha, soco na cara, soco na barriga, soco na cabeça, e de repente ele ganha a luta, pronto. E muitas vezes eu me iludi com essas histórias. Se eu me forçasse mais, se eu me apertasse mais, se eu não tivesse tempo para essas ninharias, como diz o homem de negócio da história do Pequeno Príncipe, então eu conseguiria resultados melhores, eu seria talvez mais reconhecido. E aí você percebe que isso é justamente uma tolice. Primeiro porque é o oposto da produtividade. Você quer ser produtivo? Então não fique o tempo inteiro pensando naquilo. Porque quanto mais você pensa naquilo, você vai se perdendo dentro do labirinto, você vai perdendo sua capacidade de trabalho, você vai perdendo sua capacidade de concentração. E eu não sei se você já tentou fazer uma coisa, mas sem concentração. Você vai e volta, e não consegue sair do lugar. Não é verdade? Então, você quer chegar em algum lugar? Vá devagar, vá de forma sábia. Você não precisa correr muito, você precisa estar andando na direção certa. Mais importante do que a velocidade é a direção. A velocidade na direção certa é bom, mas o excesso de velocidade pode te levar a lugar nenhum. Dispense as desculpas de uma vida sem tempo. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Você ouviu na Clube FM Dispense com o psicólogo Márcio Siqueira.